9h47, um rápido exercício de imaginação. Imagine só a história de uma mulher que morre, é cremada e depois de muitos anos seu corpo é refeito a partir das cinzas. Ficção científica? Acertou na mosca. Esse é o resumo de uma obra de ficção lançada recentemente e que é apenas um exemplo de como esse mercado está em expansão. Dados da Bookinfo revelam que as vendas do gênero cresceram quase 50% entre 2020 e 2023, né? 2023, 2024, por aí. Foram mais de 50 mil exemplares vendidos em 2023. No ano seguinte, 80 mil. Sobre esse boom da ficção, eu converso agora com o autor de Mulher Renascida das Próprias Cinzas, o escritor e psicólogo, já é suspeito pelo nome, Alejandro Puerta. Alejandro, prazer te receber aqui. Bom dia. Você já é suspeito, é o primeiro. Bom dia. Obrigado por receber aí no programa. Alejandro, o que te traiu para a ficção? E a história sua é muito bem bolada, né? Então, desde criança eu sempre gostei muito do gênero, assim, muito. Não foi nada muito recente, não. Eu, desde quando eu era criança, pesquisei muito, assim, sobre o tema, sempre me interessei bastante, livro, filme. E aí, eventualmente, eu acabei gostando muito e decidi escrever minha própria obra. Que legal. Me conta conta um pouco como é que foi a criação desse livro, Cinzas Cósmicas. Cinzas. Como é que foi o Isso. processo de criação? Então, foi assim, vou te contar a verdade, vai, ó. Eu comecei a escrever esse livro porque eu tinha uma outra ideia, essa é a verdade. Eu tinha uma ideia que eu achava melhor para escrever, que era uma fantasia. Só que como era o meu primeiro livro, o que eu pensei? Eu falei, eu não vou escrever essa ideia de fantasia no meu primeiro livro. Eu tinha gostado muito dessa ideia. Eu vou escrever uma ideia para praticar antes, e aí depois eu vejo, né? Depois eu escrevo essa ideia em um segundo, terceiro livro, quando eu já tiver mais experiente. E aí, num belo dia, eu tava conversando com um amigo sobre jogar cinzas em algum monte, em algum rio, essas coisas, e pensei, nossa, é sempre muito batido os lugares que as pessoas jogam as cinzas, né? Sempre muito comum, né? E aí me veio a ideia, e se alguém jogasse as cinzas no espaço? E aí eu comecei a viajar essa ideia, o que que aconteceria, e falei, é isso, vou escrever um livro já aproveitando que era o tema que eu mais amo na minha vida, né? Falei, vou escrever um livro disso. E aí eu comecei desenvolver personagem, desenvolver a trama, desenvolver o mundo, que é um mundo, assim, modéstia à parte, muito bem desenvolvido, assim, né, ali no livro. E acabei me apaixonando ali pelo momento, me empolguei e escrevi todo o livro. Uhum. Muito legal isso que você faz aí. Num momento em que a Rede Globo consegue matar como é que ela chama, Valmir? A Odete Roitman, em 2 séculos diferentes, a sua história já antevê isso e com muito mais brilhantismo, sem dúvida nenhuma. E o que faz essa mulher? Me conta um pouco dessa história aí que eu estou achando muito interessante. Vamos lá, então. Bom, a história, ela se passa, na minha cabeça, né, isso não fica exatamente claro no livro, mas ela se passa na Alemanha, né, por conta de ser algo científico, eu quis colocar lá, né, naquelas regiões. E é a história de uma cientista chamada Stella, que a gente conhece um pouco dela na Terra, ela está em busca de curar o Alzheimer, ela é muito inteligente, né, ela está em busca de curar o Alzheimer, porque a mãe dela tem Alzheimer. Só que quando ela consegue fazer isso, logo antes, ela morre. Antes de conseguir ganhar o prêmio Nobel e tudo mais, ela acaba morrendo. E antes de morrer, aí que tá, ela pede que as cinzas dela sejam jogadas no espaço. Aí o irmão dela, enfim, o pai dela, depois que ela morre, conseguem jogar as cinzas no espaço, e as cinzas dela viajam milhares de anos pelo universo e chegam nesse planeta super distante, onde ela é recriada pelas cinzas. E aí é nesse planeta, que chama Pandora, no caso, que é onde acontece a maior parte da trama, onde tem uma sociedade muito avançada tecnologicamente nesse planeta, né, até para conseguir recriar ela pelas cinzas. E ali acontece uma história de amor, ela começa a conhecer, é um futuro, assim, há 30 mil anos do nosso, então, assim, não é pouca coisa, né, é uma realidade completamente inimaginável. E ela começa a ver coisas que ela nunca imaginou, entender como que ela foi parar lá, porque para ela morreu, né? E, quer dizer, não morreu não, né? Ela nem tinha percebido que ela tinha morrido e acorda do nada em um outro planeta tentando entender o que está acontecendo com ela. E aí ela vai descobrir que é uma sociedade muito avançada, que tem muitas regras, coisa que ela tem que se habituar e tentar
virar uma deles, enfim, aí acontece muita coisa que eu também não posso dar muito spoiler, né? Esse livro, ele traz um pouco de você no personagem central ou não? Muito, muito. Eu já citei bastante, né, de autores, todo autor, eu acho que no seu primeiro livro, coloca muito, né, da sua personalidade, do seu interior no personagem principal, né, e hoje eu vejo mais do que, enquanto eu estava escrevendo, eu vejo mais hoje ainda quanto que a Stella, né, que no caso é a personagem principal, tem coisa minha ali, né, tanto as coisas que ela gosta, como ela não gosta, como ela reage às coisas. Tem muito de mim, muito ali. Né? Você vê nitidamente. Quem me conhece vê ali que sou eu. Eu tentei criar ela um pouco mais a fundo, então acredito que eu consigo colocar elementos que não necessariamente eram meus, mas assim, não tem como fugir, né? A gente sempre coloca um pouco do coração ali, não tem como fugir. Ô Alejandro, qual é o segredo para se escrever histórias de ficção, boas histórias de ficção como essa? O fato de mexer com a cabeça das pessoas, de tentar entender a cabeça alheia, ser psicólogo, enfim, contribui muito para isso ou não? Olha, hoje contribui, mas quando eu escrevi o livro em 2023. Comecei a escrever em 2023, com 23 anos, e acabei em 2024. E eu tinha acabado de entrar, né, na faculdade, eu tinha entrado em 2022. Então, eu não pude usar muito ainda da psicologia em si para conseguir criar os personagens naquela época. Hoje eu consigo usar um pouco mais. Então, a resposta é sim, mas para os cinzas cósmicas em específico, eu acabei indo, eu costumo dizer mais do coração, assim. Eu não tinha muita técnica nem tanto em relação à psicologia, nem tanto em relação à escrita, né? Eu estava aprendendo ali a escrever, eu já tinha estudado bastante as técnicas de escrita, né? Escrita criativa e lido bastante. Mas um primeiro livro você vai colocando ali do coração, né? O que você está sentindo, no feeling. O mesmo foi em relação à psicologia, porque eu não tinha ainda muita bagagem. Mas eu acredito que o segredo para você escrever uma boa história nesse sentido principalmente em ficção científica, tá? Que é o que eu posso falar você colocar o foco na humanidade nessa questão mais humana realmente, nas relações humanas dos personagens. E menos em guerras e lasers e naves, entende? Então, menos foco na tecnologia e mais no lado humano dos personagens para as pessoas conseguirem se conectar. Eu, como jornalista, também sou um escritor, já escrevi alguns livros e todos eles de contos, de crônicas, essa coisa toda. E uma das coisas que eu sempre sou acusado é que eu acabo matando personagens. E eu mato mesmo, eu acho lindo poder ter esse poder sobre as pessoas. Você anda também assassinando alguns personagens ou não? Sim, mas eu não posso falar muito sobre isso. Mas, mas Mas sim, a você, resposta ao é sim, eu contrário, faço isso também. mas você, ao contrário, você está ressuscitando, né, principal personagem do livro. Exato. Pra você ver como já no início eu já tinha esse negócio de matar personagem que nem você, né? Já comecei com história, personagem morrendo, mas aí ela renasce depois. Né? Ô, Alejandro, você também, o cinema hoje, aliás, você também não, o cinema hoje também tem usado muito a ficção científica, né? Usado muito a ficção, está voltando os olhos muito para esse segmento. Você vai continuar nessa linha ou não? Sim, sim, eu pretendo continuar. Como eu disse, eu tenho uma ideia, né, que eu quero escrever de fantasia. Eu gosto de explorar outros gêneros. Eu quero escrever ainda terror também, mas eu tenho uma paixão única assim por ficção científica, que é o que eu pretendo ser assim o meu carro-chefe, entre aspas, né? Até porque também a própria cultura de audiovisual, né, de filmes, tudo mais, séries, impacta muito. Nesse sentido, me impactou muito e eu gosto muito, eu amo o gênero. Então, eu acredito que sim, a maior parte das minhas obras no futuro serão de ficção científica. Eu estou escrevendo um segundo livro já, que ele é mais focado na aventura do personagem, no caso, mas ele tem também pitadas de ficção científica, tem viagem no tempo e tudo mais. E eu tenho uma ideia de um terceiro livro já também, que é uma distopia, mas, de novo, distopia também vai ter aquelas pitadas de ficção científica e tudo mais. Então, parece que eu não consigo nunca exatamente fugir muito disso que é o que minha cabeça me leva, né? Mas sim, então sim, eu pretendo continuar bastante nessa linha ainda, apesar de gostar de explorar outros gêneros. Pela excelência do tema que você escolheu do primeiro livro aqui, eu vou te convidar para você entrar em contato com a própria Travessa, né, que tem aqui em Ribeirão Preto, e fazer um lançamento também em Ribeirão Preto. Eu acho que nós merecemos isso aí, sem dúvida. Oh, com certeza, seria um prazer meu, enorme. Adoraria fazer um lançamento aí. Aham.
Mas venha, quando tiver oportunidade, venha. Eu quero te convidar para a gente gravar um outro programa. É um podcast que eu tenho, chama Pode Tudo, né? 1 hora de gravação, 1 hora de conversa. Né? O Valmir vai entrar em contato contigo para a gente acertar e fazer. A gente pode marcar mesmo a distância, não tem problema. Claro, claro, que bacana. Topo super, adorei, obrigado pelo convite. Só vamos marcar e eu estaria aí. Até porque com esse nome você continua sendo o meu suspeito favorito, Alejandro Puerta. Nome de desembargador, né? É um nome forte, né? É, muito forte. Alejandro, muito obrigado pela sua presença, querido. Olha, tenha toda a sorte do mundo, bom lançamento para você. Eu já fiquei encantado pelo livro. Eu e o Valmir estávamos discutindo isso aí, já vamos tratar de arranjar eles por aqui. Obrigado, Alejandro, até uma próxima oportunidade. Que bom, fico feliz, obrigado. Fico feliz que vocês tenham gostado, obrigado por terem me recebido aí e um ótimo dia para todo mundo. Obrigado. Valeu, brigadão, grande abraço.